Antes de fazer o DNA, ele só falou isso para mim. Não quero que isso saia daqui, nem com seu, ele chegou a falar, nem com seus irmãos. Eu ainda argumentei com ele, mas eles são irmãos dela. Se eu sou irmã, eles também são, porque eles não precisam saber. Não, é porque eu sou muito poderoso, eu tenho muita influência na política, pega mal para mim e tal, as pessoas podem usar isso contra mim. Aí eu falei assim, eu não tenho nada a ver com política. Meu irmão não tem nada a ver com política. Isso é a vida de vocês, particular de vocês. Nesse dia eu fiquei um ponto de interrogação, mas não levei adiante o meu pensamento, porque, igual eu falei, eu estava focada em ela ser minha irmã, focada em descobrir a história da minha quarta irmã nas nossas vidas. Como a minha mãe fez para esconder essa filha dos filhos dela, a gravidez dela, isso eu não sei te explicar. O pai, eu e meu irmão suspeita que seja o motorista de ônibus, que meu padrasto foi embora para o sul, ficou 2 anos lá no sul, né? Ficou fora, houve essa separação do meu padrasto com a minha mãe. Nesse meio tempo que a minha mãe engravidou e ela conheceu o motorista de ônibus. Então, supõe-se que a minha mãe e o motorista de ônibus sejam os pais da Virgínia. A minha mãe é certeza. O motorista de ônibus não é certeza, porque, inclusive, o Mauro, no dia da mesa, falou lá. Nós íamos fazer, o detetive chegou a ir atrás desse motorista de ônibus. O primeiro vínculo de conhecimento dos pais de Virgínia seria o motorista de ônibus. Só que quando o detetive foi atrás, ele já tinha falecido. Não dá para fazer um DNA com uma pessoa falecida. Eles falam que a Virgínia é muito, como é que se diz? Solidária. A Virgínia é humana, essa palavra seria a chave, né? Com criança, com pessoas de cor, com pessoas mais humildes, né? De condições financeiras mais humildes, tudo. Mas cadê a solidariedade dela com os próprios irmãos? Cadê a carisma dela com os próprios irmãos? Não que eu exijo isso dela de jeito nenhum, que isso a gente ia adquirir com o tempo, se houvesse interesse da parte dela. Não, o pessoal fala, porque igual eu falei para você, eu não fico entrando em redes sociais, essas coisas, né? Que ela tem umas condições favoráveis financeiramente, né? E por ela andar, como diz, por ela ser transportada de jatinho de Cuiabá para São Paulo para fazer um tratamento, então também não deve ser. Para uma pessoa mais leiga que seja, ela deve ter um pouquinho de noção que ela não é uma pessoa qualquer. O meu irmão tem um coração assim enorme. Meu irmão, se puder tirar o bife dele do prato para dar para um cachorro que está sem comida, ele dá, entendeu? E eu acho que eu puxei a mãe dela, que é a minha mãe. Minha mãe, e a prova disso é a Elzita. A Elzita fala pra gente até hoje, né, que ela agradece a minha mãe, que todas as palavras, tudo que ela pudesse fazer por mim, pelo Cid, pela Thelma, inclusive se fosse o caso da Virgínia, ela faria. Ela falou pra mim que, ela repetiu isso pra mim duas vezes ou 3 vezes isso pra mim. Falou, Cris, se eu imaginasse que o intuito da Virgínia Mendes e do Mauro Mendes era simplesmente seu rins, jamais eu procuraria você por eles, eu procuraria você por mim, porque eu gosto de vocês como filhos, vocês para mim são meus filhos, né? Filhos da Cida são meus filhos, né? Então, eu lamento, eu jamais tentaria aproximar. Eu fiz essa aproximação porque eu achei que ia haver laços familiares entre vocês, que vocês iam se conhecer e se ajudar um ao outro. Eu fui juntando as peças e conversando com meu irmão, contando, porque cada vez que eu conversava com ela, eu sempre passava pro meu irmão. Mas até então, enquanto eu conversava com ela e passava pro meu irmão, eu não ligava a ideia que as coisas que o Mauro falou lá na mesa, de eu não espalhar para os meus outros irmãos, que nós tínhamos feito o DNA ainda, sobre a doença dela, tudo. As coisas que o Mauro restringiu eu fazer, eu não tinha ligado. Eu fui juntar as peças depois, à medida que as coisas foram acontecendo, entendeu? Então, assim, eu não consigo
imaginar a gente, eu e meu irmão hoje, né? Eu vejo nós como família. A Virgínia não. A Virgínia hoje eu vejo ela como uma pessoa fria e distante, né? E que ela se mantenha por lá como ela quis, entendeu? Como o meu irmão uma vez falou para mim, né? Rico gosta de rico. Pobre somos nós, minha irmã.